Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Foi necessário recordar parte do meu passado, de uma outra existência, onde vi a ação que pratiquei para ter aquela reação. Fui no passado distante, um mercador de escravas jovens e bonitas. Negociava-me para homens de maus instintos. Curada, adaptada, vim para esta colônia estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Esse início aqui eu achei interessante, né? Porque a gente fala muito isso, né? Ah, não, tudo é uma consequência, nada acontece sem um motivo, tudo que a gente passa é, foi criado por algo que a gente fez, executou lá atrás, e que, com o desenvolver da nossa história, acabou gerando aquela consequência. Mas essa coisa de, em determinado momento específico, você trazer essa lembrança, é muito comum você ver as pessoas se dizerem vítimas ou perseguidas, ou em qualquer alguma situação adversa, e nesse momento a espiritualidade acha que vale a pena te levar ao passado para você ver aonde teve a origem tudo aquilo, né? O porquê você está passando por aquilo. E isso é uma técnica que foi muito usada até na apometria, isso era muito usado. Você fazia uma regressão para chegar ao ponto de origem de todo o começo da história, né? E na própria desobsessão de reunião comum, né, como se conhece, também isso é muito utilizado em psicologia, em regressão de memória. Então, são coisas que não são necessariamente ligadas a espiritismo, a religião, a tratamentos espirituais, mas que tem um efeito muito grande você se recordar do processo que aconteceu com você para que chegasse no ponto onde a gente está agora. Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, só para lembrar, a gente é uma nova amiga da Patrícia que ela está contando que ela foi sequestrada, né, estuprada, morta, tudo isso, e ela está contando como ela vivenciou isso naquele momento. Sim, fiquei. E mesmo quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida. Tanto sofreu encarnado como sofreu desencarnado. Não pensou em ajudá-lo? Sim, não faz muito tempo. Tive permissão para tentar ajudá-lo no umbral. Fui até lá. Não aceitou nem me ouvir. Ao ver-me, gritou que era culpada por ele estar sofrendo, que certamente fui dar queixa a Deus e ele o colocou no inferno. Meus instrutores aconselharam-me a deixá-lo. Um dia ele entenderá, se arrependerá com sinceridade, será socorrido. Oro muito por ele. Sabe, deixa só uma questão. Assim, é um questionamento. Tô lembrando o livro de ontem, né? Que falava da gente. Tem questões que a gente não deve. Não vai encontrar a resposta, né? Mas, assim, às vezes eu me pergunto. é, a gente está falando de um crime bárbaro e que ela, em outra vida, também ela teria cometido um crime bárbaro, né? Que mercado de pessoas, de moças e tal. Eu fico imaginando assim, é, todos os. Porque assim, somos todos muito falhos, né? Somos todos os seres somos falhos. É,
será que tem alguém que falha mais, falha menos? Sabe assim, porque às vezes eu fico imaginando assim, aquilo que a gente somos puros, viemos de Deus e tal, né? Mas alguns parecem que cometem coisas mais hediondas, outros menos, ou todos em algum momento cometemos um crime hediondo em algum outro, né, momento de existência. É uma coisa que às vezes me chama atenção isso. Ou será que alguns, eu brinco, né, bem entre aspas, vieram com defeitinho de fabricação e cometeram mais, mais dolorosos crimes que outros? Às vezes isso me chama a atenção um pouco. Diva, assim, eu tenho uma opinião sobre isso que é bem tranquila. Eu acho que errar a gente erra. Acho que o nível do nosso erro varia do nosso momento. A gente pode errar mais ou menos conforme a gente quiser quantificar isso, que de fato quem quantifica somos nós, né? Nessa própria história que a gente está lendo aqui agora, todo o sofrimento do cara envolvido era na própria consciência dele, né? Ele tem que passar, como a gente tem que responder a consequências dos nossos atos, mas a gravidade daquilo quem imputa somos nós mesmos. Então, o nosso próprio desequilíbrio que faz a gente sofrer mais ou sofrer menos. Se a gente já errou muito, se já errou pouco, se já fez erros bárbaros ou não, eu acho que também vai um pouco por aí. Acho que a gente que cria essa justiça, entre aspas, na nossa cabeça. Porque até pelo fato que a gente lê muito aqui, fala muito dessa coisa, tudo é uma causa, uma consequência, e o que você faz vai gerar um fato, um acontecimento futuro. Ok, mas a gente fica com isso na cabeça. E da mesma forma, não, eu tenho que perdoar, como ela fez, não, vou perdoar, e chegou lá, o cara não queria perdão nenhum, não queria nem saber dela. Então, tudo a gente cria na nossa cabeça. A gente volta para aquele ponto que a gente tem discutido direto, né? A gente ainda não entende os melindres, os nuances dessa história toda. A gente vê a coisa escrita assim friamente e passa a querer interpretar e realizar aquilo que a gente entendeu. Mas existem tantos nuances permeando cada ato, cada pensamento, cada atitude, cada situação que a gente passa, que a gente não tem a menor noção de qual é a realidade de fato daquilo. E na nossa cabeça a gente vai criando os nossos anjos e os nossos monstros. E se preocupando se a gente está fazendo certo ou está fazendo errado. E essa história de que essa evolução é toda natural, aí eu vou colocar só eu pessoalmente, ainda é muito complicado você aceitar que você vai aprendendo, você vai lidando com as coisas e vai se desenvolvendo. Isso vai acontecendo naturalmente, você não precisa fazer realmente um esforço hercúleo para aprender uma coisa nova. Isso você vai vendo nas experiências ao seu redor, no caminhar pela sua jornada, que as coisas vão acontecendo de formas diferentes e a maneira com que você vê aquilo é que vai causando as transformações. Eu creio sim que na nossa cabeça, na nossa mente, se a gente fosse voltar, né, está aqui o livro da sua vida, a gente ia ficar horrorizado com muita coisa que a gente já fez, mas por causa da nossa interpretação naquele momento, da nossa interpretação agora. E isso pode desequilibrar cada um de nós também. Se você achar que fez um mal muito grande a alguém, isso pode te levar a uma tristeza, a um desajuste que facilita outros espíritos perturbados se aproximarem pela sua tristeza e amplificarem aquilo e você ficar mais tempo naquilo. É meio doido, é meio assim, você parar para pensar nisso, né?
Pô, será que eu já fui mal? Será que eu já fiz tanto mal a alguém no passado? Será que eu vou acertar logo? Mas acho que tudo, tanto que a gente acha que acerta quanto erra, gira em torno da mentalidade que a gente cria na nossa própria consciência, que ainda é muito falha, pelo tão pouco que a gente entende todos os nuances do que é de fato a nossa jornada espiritual. Sabe que eu vi um jurista falando essa semana passada sobre essas questões, e ele fez uma comparação das leis divinas com as leis dos homens. Mas o que ele falou, e uma pessoa levantou justamente isso, né? Que como que a justiça olha para isso, considerando essa visão espírita. E ele colocou assim, primeiro que a justiça dos homens e a brasileira, principalmente, está num momento de transição e de reajuste, né? Que está se vendo que isolar a pessoa numa prisão não resolve nada. Mas o que ele colocou é que da lei divina ninguém escapa. Independente do que acontece com a lei dos homens, da lei divina ninguém escapa. E que ela tem 3 pontos específicos. Um é que a pessoa vai ter que fazer o reconhecimento do que ela fez errado, para ela evoluir, né? Ela vai ter que reconhecer. E ele coloca uma coisa bem interessante, assim, que ele nunca viu nos 30 anos de magistrado dele, um criminoso que aceitasse ser injustiçado. Então, todo mundo conhece as regras, né? Não pode dizer que não conhece. A segunda é uma reparação, que é uma lei divina, tem que ser reparado o que você cometeu de erro, né? E a terceira é a expiação, que é você estar no lugar do outro para aprender como é. Então, eu acho que isso é bem o que a Diva colocou, né? Não é uma questão fácil, tem que olhar mais de longe, mas passa por essas 3 leis divinas, né? Primeiro, reconhecer que errou. Segundo, a reparação desse erro para aprender, e a reparação sempre é mais complicada do que o fato, né? E o terceiro é a expiação, é você estar no lugar do outro naquela mesma situação. Isso aí agora eu estava pensando uma coisa, que a gente fala muito, né? Não, porque não julga, né? Porque não somos nós que vamos julgar, não somos nós os juízes. Mas quem é o juiz? Será que Deus faz esse papel de juiz? Ele julga a gente? Ou somos cada um de nós que, na verdade, na sua consciência se julga e se imputa um crime ou não pelo que entende da sua própria vida? É que ele fala muito, joga muito isso nas costas de Deus, né? Não, porque ele vai julgar você. Se o ensinamento é não julgar, então, obviamente, ele também não julga ninguém. Então, quem julga? Não somos nós mesmos, cada um na sua jornada, que é o seu próprio juiz, e dependendo do seu entendimento, usa uma mão mais pesada ou não? Eu acredito nisso, Silvio. Eu acredito que a nossa consciência, né? Eu acredito nessa coisa da consciência e acredito na culpa, no sentido de que a gente acaba carregando essas culpas, né? Em encarnações, né? Futuras, sei lá, no decorrer das encarnações, e que de alguma forma, como você fala, somos nós mesmos que plasmamos as nossas, vamos dizer assim, punições, né? A partir dessas culpas que a gente vai carregando, né? Acho que no decorrer dessas existências, né? Eu vejo assim, mais ou menos, mas ao mesmo tempo isso dá um certo medo, eu confesso, porque
é aquilo. Eu não quero saber o que eu fiz, né? A gente não é melhor não saber, mas ao mesmo tempo, isso tudo está dentro da gente, né? Seja o que for, a gente vem às vezes com culpas, né, que a gente nem sabe quais são, não tem, é uma coisa meio que a gente vai carregando como se a gente tivesse dívidas, né, que a gente, invisíveis dívidas aí, que a gente vai levando e sentindo, e a gente realmente, eu vejo isso também, que a gente precisa trabalhar isso na cabeça da gente, se permitindo, né, ser aquele ser divino, amoroso, se ver realmente como essa pessoa que pode ultrapassar tudo isso, né? Mas eu acho que realmente ainda estamos assim nessa de carregar culpas, de plasmar punições, né? Por causa dessas culpas que a gente fica carregando e achando que temos que passar pelo que fizemos, né? Se eu fiz isso, eu tenho que passar pela mesma coisa para para vivenciar. E pode ser que não, né? Hoje em dia a gente fala de empatia, a gente vê o ser humano também com outras coisas, né? A gente pode realmente, não sei, né? Talvez não precisar passar exatamente pra, pelo que fizemos, né? Não sei. Às vezes eu me questiono sobre essas coisas todas. Eu estava pensando exatamente isso, Diva, porque você estava falando, estava pensando, e o nosso planejamento reencarnatório? Será que por causa de tudo isso que você está falando, a gente não joga um monte de coisas desagradáveis que a gente tem que passar, achando que a gente tem que passar para pagar e não precisaria? Né? Se a gente pensar no ponto do cara que a gente considera perverso, malvado, o adjetivo que queira se dar a ele, enquanto ele não toma consciência que está errado, para ele está tudo bem. Ele continua fazendo as coisas dele, vivendo feliz, e não sente culpa nenhuma, não sente necessidade de modificar nada. Mas a gente, com essa coisa que tem que consertar o erro que cometeu, acho que a gente pode até causar interferências no nosso planejamento reencarnatório, achando que a gente tem que sofrer um monte de coisa, porque fez isso já no passado, que só precisava a gente se conscientizar que fez errado, entendeu que não era para repetir, pronto. Não precisava necessariamente passar por um momento ruim. Eu também penso muito nisso, às vezes, essa coisa que não, você tem que passar para aprender. Eu não vejo se isso é realmente necessário ou é minha ignorância que me faz pensar assim. Será que eu me conscientizar, entender só aquilo, não é o suficiente? Se eu entendi, eu não preciso repetir, eu não preciso passar pela situação para provar que eu entendi. Se o meu íntimo entendeu, ele entendeu. E essa coisa da nossa eterna culpa, achar que para realmente resolver, para resgatar, a gente tem que passar pela situação, pode ser vamos colocar assim, um distúrbio, né? Até um desequilíbrio da nossa maneira de encarar a coisa e achar que tem que ser assim, meio a ferro e fogo, que não deixa de ser quase que uma lei de talião. É causa e consequência, mas se eu tenho que passar uma situação semelhante, virou quase lei de talião. O Zé Alves está querendo falar. Tá bom. Eu nem sei mais se eu quero. É porque são tantas nuances, né? Muita. São muitas nuances, mas eu vou dizer uma bobagem aqui, viu? Não se chateie, não. Eu não acredito em conscientização, não. Nem consciência do erro. A expiação parece que é necessária, sim. Para mim, eu acho que eu estou bem sintonizado com o que a Ana Helena falou aí, né? Essas 3 etapas, né? Porque é a experiência, a sublimação da experiência, sabe? Consciência de tanta coisa a gente tem, eu só fico com o sufixo. Da conscientização, eu só fico com a ação. A expiação é a ação. Quando você entra em ação, aí você está praticando
né? Se colocar no lugar do outro, experimentar a mesma coisa. Essa ação é fundamental para consolidar o aprendizado. Então, essa coisa de ter, você tem consciência de que se você beber demasiadamente, tu vai gerar uma série de problemas. Então, a pessoa precisa passar por aquilo, entende? E experimentar aquilo em outras pessoas, inclusive, né? Eu achei, aliás, só agora, depois de todo esse tempo, é que faz sentido para mim que vivemos num mundo de prova e expiação. Agora ficou... Eu entendi agora o sentido da expiação, com essa ideia que a Ana trouxe. Era só isso. Ai, olha, eu tô também muito confusa com tudo isso, mas assim, o que me veio no pensamento e no coração foi assim, essas experiências que a gente vive, que todo mundo está citando aí, que a gente acha que são experiências ruins. Eu tenho que passar por isso e tudo. Até que ponto essas experiências são negativas? Até que ponto será que a gente não está levando, não está entendendo o que aquilo tem para nos trazer de positivo também? Eu sou meio poliana, assim, né? Eu acho que tudo que a gente passa, não é que tem que ter uma razão, mas tem um outro lado, sabe? Tem a maldade, tem as coisas ruins, tem, mas eu não estou sabendo me explicar, mas assim, me parece que sempre assim, a gente fala, por que eu estou passando por isso? Por quê? Por que você não pensa de outra maneira? Fala assim, nossa, eu estou passando por isso, e o que é esse aprendizado? Qual o aprendizado que eu tenho com isso? Sabe, buscar alguma coisa que não seja sofrido, talvez, pode ser esse ponto assim, sabe? Eu acho que é por aí, Fernanda. E tem uma frase que diz o seguinte, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando a gente está diante disso, né, da dor, a gente pode olhar para isso, né? O que isso está querendo me dizer e aprender com aquilo. Uma coisa que esse jurista falou que eu achei muito interessante foi a da culpa, que a culpa não resolve nada. Isso a gente já tem bem claro, né? A culpa imobiliza a pessoa, ela não leva ela para frente. O reconhecimento leva. Quando você reconhece que fez algo errado e quer reparar aquilo, isso muda. Agora, se colocar como culpado, ser julgado como culpado, não leva a lugar nenhum. Então, é essa exatamente a mudança de olhar, né? E a questão da expiação também não precisa ter sofrimento, né? Você pode ter empatia pela dor da outra pessoa sem estar sentindo, sem estar no lugar dela, né? E talvez seja aí, apesar de que quando, é o que o José falou, quando você sente na carne, é bem mais profunda a aprendizagem, né? Uhum. E só uma coisa, Ana, que eu esqueci de comentar, quando o Silvio fala assim, o julgamento de Deus, né? Eu acho que Deus não julga nada, cara. Deus é amor. Se a gente pensa no amor de Deus, amor não julga. Amor é sentimento, sabe? Então, assim, eu acho que esse negócio de falar que a gente está sendo julgado, que a gente vai se queimar no purgatório, não sei o quê, Ave Maria, isso para mim tá fora. Tá fora. Ai, ai. Sibeli, Oi, bom dia, pessoal. bom dia. Eu cheguei atrasado, perdi um inicinho, mas eu queria comentar com vocês como eu vejo, assim, essa questão das leis divinas, né, que eu entendo, assim, que a transgressão das leis divinas é como se fosse, a gente estivesse transgredindo alguma coisa contra nós mesmos, né, que nós somos um ser de luz, criados para luz, e quando tu ultrapassa o limite das leis divinas, né, tu tá indo contra ti mesmo, tá colocando um pouco de sombra nesse ser de luz que tu é. Então a gente volta para essa experiência aqui
para a gente se iluminar novamente, exatamente naquela questão ali. E tem várias formas de fazer isso, né? Eu não acredito também, como o Silvio estava falando, né? Que tudo tem que ser tudo tem que ser pela dor, né? Não acredito isso de forma alguma, né? Porque qual a melhor forma de tu amar alguém que foi teu inimigo do que ele nascendo como teu filho, não é? E aí ali tu já tá, né? Por exemplo, alguém que tu assassinou na outra vida e aí tu deu a possibilidade de vida para ele nessa encarnação. E aí ele já tá recuperando muita coisa, né? Então, eu acredito que é isso, tu tem uma sombra que tu mesmo colocou nesse ser de luz que tu é, porque quando a gente vai contra as leis de Deus, a gente está indo contra nós mesmos, contra a nossa natureza, né, divina, nossa natureza espiritual, que é essa natureza de luz, né? Aí a gente vem nessa experiência para isso, só que a gente acaba realmente nos auto-sabotando, nos atraindo por a gente ter tantas dificuldades ainda, né? A gente acaba se sabotando, aí a culpa e tal, a gente acaba atraindo coisas desnecessárias nessa encarnação que não precisaria, e aí acaba virando essa confusão na nossa mente, que realmente a gente tem que passar por aquilo. Eu não acredito que seja só pela dor também. Eu acredito que tem muitas formas a gente reparar e que a gente não vem com tanta carga assim numa encarnação que a gente acaba atraindo coisas desnecessárias. Olha só, quantos nuances foram levantados, quantas percepções diferentes. Imagina isso em termos de humanidade, do orbe terrestre, bilhões de seres, cada um pensando de uma forma diferente. Como é difícil lidar com tudo isso, e ao mesmo tempo como é bonito. Porque essa coisa, pegando o que o Zé falou, né? Não existe a conscientização. Existe, mas de uma forma que é mais para frente, talvez, né? Que a conscientização que a gente entender que certas coisas são para serem feitas, outras para não serem feitas. E essa coisa da prova e expiação é o mundo que a gente tem. Então a gente não pode pensar muito diferente do que a própria vibração do mundo. Senão a gente não estaria aqui. A gente vibra nisso, a gente ainda acredita muito dessa coisa de testes, de ter que pagar. Por isso a gente está no mundo de provas e expiações. Porque se pegasse a gente e botasse num mundo divino, num mundo sublime, a gente não entenderia como as coisas funcionariam e acabaria causando confusões ali. Então é tudo muito relacionado com o que a gente tem dentro de nós mesmos. E isso é o bacana. Aqui todo mundo falou coisas diferentes, mas que no fundo são a mesma coisa. Todo mundo aqui está preocupado em amar, em aprender, em não voltar a errar. E isso, se a gente expandir, serve para os bilhões de espíritos que estão aqui na Terra, mesmo para aqueles que são considerados ainda empedernidos. Estão no seu processo. E é muito difícil. Eu volto a expor esse ponto. É muito difícil ainda a gente chegar a uma linha de pensamento reta, porque existem ainda muitos, mas muitos nuances que a gente não tem a menor ideia. E quanto mais a gente senta aqui, bate papo, lê, mais a gente vê que existem coisas por baixo do véu, que a gente precisa levantar ele mais alto, a gente precisa ver mais coisa.